Olá, gente, tudo bem? Então, para a aula de hoje, a gente vai tratar sobre verbos em presente de indicativo, certo? Com cambios vocálicos, classe de espanhol. Vamos lá. Algumas dicas. A mudança vocálica no presente do indicativo de alguns verbos irregulares em espanhol ocorre na penúltima vogal do verbo no infinitivo, tá? Exemplo. Rugar está no infinitivo. Primeira conjugação, AR. A mudança vai ocorrer na penúltima vogal. No caso, o U. Qual é a mudança? Trocar o U por o E, tá? No verbo pedir, na penúltima vogal vou trocar o E por I e eu realizo a conjugação do verbo no presente do indicativo em alguns pronomes. Por que em alguns pronomes? Porque a gente tem aqui esse segundo pontinho. Esta mudança só não ocorre, tá? Estas mudanças só não ocorrem na conjugação dos verbos em segunda pessoa do singular para o pronome vos. Então, no pronome vos, não existe essa terminação, certo? E na primeira pessoa do plural, nos outros, e na segunda pessoa do plural, vos outros. Então, para essas três pessoas, essa mudança, essa regra não se aplica no presente dos verbos que são irregulares com mudança vocálica, certo? Continuando, a gente vai ver aqui uma tabela com algumas conjugações, tá certo? Então vamos lá. Uma regrinha. Existe uma classe de verbos, assim como o verbo empezar, tá? Que a mudança é trocar esse e por ie, certo? E eu conjugo o verbo no presente, no indicativo, exceto para vos, para nosotros e para vosotras. O verbo empezar é conjugado desta forma, gente. Yo empiezo, tu empiezas, vos empezás. Tá? Ó, não muda na segunda pessoa do plural, segunda pessoa do singular, vos. Usted empieza, nosotros, ele empieza, nosotros empezamos, vosotros empezáis, também não altera. Ustedes empiezan, ellas empiezan, ok? Então, existe um grupo de verbos, depois eu vou passar essa lista, em que segue esta mesma regra. Troco o e por ie, tá? Exceto na terceira pessoa, na segunda pessoa do singular e na primeira e segunda pessoa do plural, e eu conjugo no presente do indicativo, tá? Verbo rugar. No verbo rugar, gente, a sílaba ou a vogal trocada é o U. Eu troco o U por o E, tá? No radical, e continuo com as terminações do verbo, tá? Exemplo. Yo juego, tu juegas, vos jugás. Usted juega, nosotros juega, ella juega, perdão, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellas ou ustedes juegan, ok? Então, nesse caso, o verbo rugar é o único verbo que tem essa mudança. O único verbo que troca o U por o E, certo? No presente no indicativo com mudança vocálica. Esse é o único caso, não tem outro verbo que realiza o presente dessa forma. Apenas o verbo rugar, tá? Que tem o U aí no seu radical, tá? No caso de promover, eu vou trocar o O por o E, certo? E existe também uma classe de verbos que é conjugada da mesma forma que promover, tá? Como é que fica promover? Fica promuevo, tu promueves, vos promoves. Usted, ella promueve, nosotros promovemos, vosotros promoveis, ellas ou ustedes promueven, ok? Então, eu vou passar a relação dos verbos que eu posso conjugar seguindo essa mesma regrinha do verbo promover, certo? E por último, a gente tem o verbo seguir, que conjugado eu vou trocar o e, tá? Aqui, por i, tá? Então, a mudança vocálica acontece no e pro i, certo? E o verbo também altera a sua terminação, no caso, altera o seu radical, certo? Como fica o verbo seguir? Eu sigo, tu sigues, ele seguis.
Perdão, vos seguís. Usted, él o ella sigue. Nosotros seguimos, vosotros seguís. Ellos, eles, usted siguen. Ok? Então, estes são alguns verbos em que acontece a mudança vocálica no seu radical, certo? Não tem segredo, gente, é só lembrar do verbo, qual vogal vai ser alterada e por qual ela vai ser alterada, certo? E praticar a conjugação desses verbos e dos seus semelhantes, que os seus semelhantes são esses verbos aqui, tá? Então aqui, gente, eu tenho alguns verbos que também seguem a regra dos verbos na tabela anterior. Por exemplo, verbos com a mesma regularidade do verbo empezar, troca o e por ie, é o pensar, atravessar, começar, encomendar, manifestar e assim por diante, tá? Verbos que com a mesma regularidade do verbo promover, troca o por o e. Então, da mesma forma que eu conjugo o verbo promover, eu conjugo o verbo acordar, acostar-se, almoçar, apostar, colgar, encontrar e assim por diante, tá? E alguns verbos com a mesma irregularidade do verbo seguir, ou seja, troca o e por i, tá? É o verbo conceber, corrigir, medir, pedir, repetir, vestir e alguns outros mais que a gente não citou aqui, certo? E como eu disse antes, o verbo rugar é o único verbo, tá, com a mudança de u para o e, certo? Então, qual é a minha orientação, gente? Observe a tabela anterior, pega um verbo, por exemplo, o verbo llover e tenta conjugar no caderno, seguindo o modelo do verbo promover, tá? Aí faz isso com o verbo encontrar, faz isso com o verbo dormir, para você praticar. Da mesma forma aqui, ó. Vê na tabela anterior como é que é conjugado o verbo empezar. Aí você pega o verbo entender, conjuga. Pega o verbo manifestar, conjuga. O verbo mentir, conjuga. Tá? Apesar de mentir ser feio, né? Mas conjuga só para praticar, tá bom? E você vai conseguir fixar melhor. Da mesma forma o verbo seguir. Vê como é que está conjugado o verbo seguir. E você vai conjugar no seu caderno o verbo corrigir, o verbo medir, o verbo repetir, ok? Pratiquem, estudem, tá? De uma forma concentrada, de uma forma dedicada e vocês vão aprender com certeza, tá certo? Bem, gente, essa foi a explicação de hoje, tá? Sucinta, mas bem interessante. E eu espero que vocês continuem curtindo os vídeos, comentando, tá? Deixando seu like e compartilhando, beleza? Valeu, um forte abraço, até a próxima.